Senhora presidente, eu lamento o que está acontecendo aqui na CCJ. É claramente um desvio de finalidade das ações dessa comissão. Ao invés de discutir temas de interesses nacionais, a pauta dessa comissão gira em torno de uma coisa só: livrar Jair Bolsonaro da prisão. Essa é a pauta da CCJ. Livrar Bolsonaro da prisão. Ontem foi aquele projeto insano da anistia. Um projeto feito de uma esperteza que praticamente anula todo o capítulo sobre a defesa do Estado democrático de direito no Código Penal. Esses 4 projetos de hoje sobre o Supremo é uma chantagem ao Supremo, é uma ameaça ao Supremo. O que os senhores estão querendo dizer é: o Supremo não pode julgar Bolsonaro. Nós vamos retaliar o Supremo. Tem essa PEC 8, que é sobre decisões monocráticas. Tem uma PEC 28, que dá poderes ao Parlamento de sustar decisões do Supremo sobre controle de constitucionalidade. Isso aqui é uma loucura. Você sabe que teve uma crise gigantesca em Israel contra o governo do Netanyahu? Por isso. Era justamente essa posição que eles queriam lá. Dar ao parlamento o poder de sustar uma decisão do Supremo. Controle de constitucionalidade é com o Supremo. Um grande questionamento foi feito com relação à pauta de ontem. Você falou das pautas dos últimos meses. Artigo 32, inciso 4, B. Admissibilidade de proposta de emenda à Constituição. Competência precípua da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Então, tanto as PECs quanto a anistia são competências precípuas da presente comissão. A minha fala para rebater as críticas do deputado Lindbergh na posição de presidente, elas são uma análise técnico-jurídica da Constituição Federal, em que inquéritos têm que iniciar no juiz natural, no primeiro grau de jurisdição, duplo grau de jurisdição, direitos do acusado básicos. E o que me preocupa é que essa visão muito política da situação jurídica, ela tem feito que princípios básicos de qualquer direitos humanos fundamentais do acusado estão sendo violados, e a esquerda compactua porque está de acordo com a sua narrativa. E o nosso medo é que, quando for para o lado de vocês, o que vão fazer? Para impedir as afrontas ao Estado democrático de direito, para impedir as afrontas à eleição do presidente Lula, no fatídico dia que, infelizmente, foi sustado de 8 de janeiro de 2023. É muito claro isso. É um contraponto ao Supremo Tribunal Federal pelas posições assumidas no dia 8 de janeiro e dias subsequentes para impedir que a direita, golpista mais uma vez, atentasse contra o Estado democrático de direito. A mesma direita que promoveu o golpe de Estado de 31 de março, 1º de abril de 1964. A mesma direita que impôs ao país um estado de terror com o ato institucional número 5, em 13 de dezembro de 1968. É esta direita que não tem compromissos com a democracia, que não tem compromissos com a justiça social, que não tem compromissos com o projeto nacional brasileiro, uma pátria democrática, acolhedora, economicamente forte, socialmente justa e que preserve as fontes da vida. Inclusive, a proibição de se poder abrir investigação de ofício, salvo quando acontece algum crime nas dependências do STF. O STF hoje considera que qualquer crime cometido em rede social aconteceu dentro, fisicamente, do Supremo Tribunal Federal. E reforçando o que vários colegas já colocaram, é justo, é correto que depois da deliberação de um corpo técnico que a Câmara dos Deputados possui, justamente para isso, dos servidores da casa, dos parlamentares, dos senadores, passarem anos debatendo uma legislação, um único ministro, numa canetada,
acaba com essa lei, senta em cima dessa liminar por 5, 6 anos. Vamos lembrar, o Supremo já sentou em cima de auxílio moradia, inclusive para juiz que morava no lugar em que trabalhava. E só saiu de cima da liminar quando o Congresso foi chantageado a dar aumento de salário para o Supremo Tribunal Federal. Então é para isso que é utilizado esse tipo de decisão monocrática e a falta de prazo para pedido de vista. Essa PEC é um despautério, por isso tentamos que ela fosse retirada de pauta. E por que é um despautério? Claramente ela fere o princípio pétreo do equilíbrio entre os poderes. Ela pretende criar um legislativo hipertrofiado. Voltando um pouquinho na história, em 1993, eu já era eleitor na época, o povo brasileiro foi chamado a se pronunciar sobre parlamentarismo e presidencialismo. E eu que tinha simpatia, inclusive, pela ideia do parlamentarismo, que essa PEC, inclusive, fere e despreza, votei no presidencialismo por causa da tradição, da cultura, da fragilidade partidária, que de lá para cá só se aprofundou, mas o parlamentarismo teve o voto de apenas 24,7% dos eleitores brasileiros. A gente, com essa PEC aqui, que eu tenho certeza que não vai prosperar por ser flagrantemente inconstitucional, ainda há Constituição nesse país, estaria instituindo um legislativo hipertrofiado e criando uma espécie de Supremo Tribunal Legislativo. Ou seja, ela concede ao Congresso Nacional o poder de sustar efeitos de decisão do Supremo Tribunal Federal. Repito, isso só ocorreu no Estado Novo e mesmo assim porque era um Estado autocrático e o Congresso mesmo tinha pouquíssimos poderes porque foi fechado. Mas é uma visão autocrática com esse biombo, essa máscara de um poder democrático como o nosso. Qual seja a decisão da transparência das emendas parlamentares. No entanto, uma decisão correta, monocrática ou equivocada não justifica o processo, o sistema. Não é porque uma decisão monocrática é correta que todas as decisões do Supremo Tribunal Federal elas possam também ser monocráticas, assim como existem decisões equivocadas, existem decisões corretas, e é assim que se espera. O que essa PEC faz é que essa decisão, de tão importante que é, não fique ao bel prazer de uma única pessoa. É somente isso. Se é problema de urgência, se é uma decisão cautelar, qual é o problema de se reunirem os ministros do STF para tomar uma decisão conjunta e, portanto, de uma forma mais consistente? Não ficamos somente em um ministro,